Federal de Pelotas e pós-graduanda em Advocacia Feminista e Direito da Mulher. Também sou pesquisadora na área do direito das mulheres. Pode passar, por favor. Quando eu e a Wálida estávamos conversando sobre o tema da nossa palestra de hoje, eu costumo dar palestras, né, em outros municípios, para mulheres, possivelmente em situação de violência doméstica, mas hoje a gente resolveu adequar um pouquinho o nosso tema, considerando o nosso público, e que aqui, obviamente, né, nenhuma mulher está isenta de estar em situação de violência doméstica, e acredito que aqui a gente também tem o potencial de falarmos para pessoas, né, os que são presentes, os que estão ouvindo ao vivo também, de mudarmos a situação de outras mulheres. Então, sempre no começo de uma palestra, eu falo que a gente aproveite as informações, quem tiver dúvida, por favor, levante essas dúvidas, e que a gente use essa informação, a responsabilidade, o privilégio de ter acesso a essa informação para replicarmos. O tema da palestra de hoje é: o enfrentamento à violência doméstica é um compromisso de todos nós. Então, o comecinho, eu preparei, né, a minha exposição para falar sobre o breve histórico do direito das mulheres. Vamos falar sobre o que é essa rede de enfrentamento. Será que a gente tem o dever de enfrentar a violência contra a mulher? Alguns conceitos básicos, quando a gente fala, né, de violência doméstica, os problemas na efetivação das leis, trouxe alguns dados também, propostas de intervenção, e depois a gente vai para as dúvidas, apontamentos e críticas. Pode passar, por favor. Quando a gente fala em violência doméstica, vou pedir aqui a ajuda da Wálida. Que lei que primeiro vem à sua mente? Maria da Penha. Lei Maria da Penha. A nossa lei, ela é considerada a terceira melhor lei do mundo pela ONU no enfrentamento à violência doméstica, na proteção à mulher. É uma lei nacional, no papel, né, e na prática, ela é linda. Com certeza, existem muitas falhas, mas a palestra de hoje é sobre a gente entender esse ecossistema jurídico, toda a proteção que está disponível à mulher, entendermos as falhas e como a gente pode agir para mudar isso. Falando sobre a Lei Maria da Penha, é uma lei que muitas mulheres conhecem. Depois eu trouxe aqui também um dado de a porcentagem das mulheres brasileiras que conhecem a Lei Maria da Penha. Mas será que ela foi a primeira conquista do direito das mulheres? Será que antes da Lei Maria da Penha a gente já tinha algum arcabouço jurídico para proteger as nossas mulheres? Bom, fazendo aí um aparato histórico, a nossa proclamação da República, e aí eu vou sempre falar de conquista do direito das mulheres. Por que conquista? Porque esses direitos, eles não surgiram, eles não estavam numa árvore e caíram como um fruto maduro. Eles foram conquistados com muita mudança da sociedade, com muita manifestação. E, a título de exemplo, a proclamação da República aconteceu em 1889. Por outro lado, nós, mulheres, conquistamos o voto feminino somente em 1932. Quase 45 anos depois que os homens já podiam votar. E, nesse tempo, quem que fazia as leis para as mulheres? Quem que ouvia as mulheres? Depois da conquista do voto feminino, a gente pode falar, né, um outro grande marco legislativo, que foi em 1962, o Estatuto da Mulher Casada. Tem esse nome um pouquinho estranho, né? Por quê? Só a mulher casada que teve acesso a esse direito, mas essa lei, com esse nome um pouquinho estranho, ela garantiu uma série de direitos às mulheres que, até 1962, dependia do marido, da outorga do marido para vários atos da vida civil, ou do pai. Então, a mulher, até 1962, civilmente, ela não era completamente independente. 1962. Historicamente, se a gente falar de 2002, né, para trás,
é muito pouco. Em 1985, foi inaugurada a primeira delegacia da mulher. Ou seja, até 1985, a mulher que sofria violência doméstica dentro de casa, se é que tinha a coragem de se denunciar esse tipo de violência, até 1985, ela não recebia o atendimento especializado. E aqui a gente está falando da primeira delegacia da mulher. Quantos municípios hoje no Brasil não têm delegacia da mulher? E desde 1985, a gente vem percebendo o movimento de mulheres no Brasil contra a violência doméstica, né? A gente pode citar aqui o movimento do Quem Ama Não Mata, que pode sim ser referenciado como um marco histórico das mulheres brasileiras que não passaram, né, cada vez menos a aceitar a violência dentro de casa. Então, a partir desse momento, nós percebemos muitas e muitas manifestações. Começamos com a primeira delegacia da mulher, depois fomos evoluindo, até que chegamos em 2006, que foi a promulgação da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, pode passar, por favor. Você conhece a história? Alguém conhece a história da Maria da Penha? A Maria da Penha, ela é, na verdade, ela ainda está viva, uma farmacêutica cearense que foi agredida pelo marido, não somente, né, sofreu violência física, mas violência psicológica durante todo o casamento, e foi afastada dos pais, dos amigos. Já tinham alguns outros episódios de agressão, até que culminou na primeira tentativa de feminicídio, né, de assassinato da Maria da Penha. Naquela época, a gente não chamava de feminicídio ainda. O marido dela, ele simulou que houve um assalto dentro de casa, de noite atirou nela, e eu assisti uma palestra recentemente com a Maria da Penha, e ela conta que no meio da noite, ela ouviu um barulho muito forte e sentiu como se fosse um choque. E ela pensou, meu Deus, o Marco me matou. E aí ela percebeu que ela estava viva, ele simulou que alguém tinha entrado em casa, só que ela não sentia mais os movimentos das pernas. Chamaram o socorro e ninguém percebeu que ela estava sangrando, porque, como ela estava deitada, o colchão estava absorvendo todo o sangue dela. Então, ela demorou muito para ser socorrida, perdeu muito sangue, teve que ir para a UTI. Na volta depois de meses, né, que ela estava na UTI tentando recuperar os movimentos, quando ela volta para casa, ela sofre uma segunda tentativa de homicídio por parte do companheiro. A justiça brasileira, naquela época, não tinha a mesma atenção, a mesma sensibilidade aos direitos das mulheres, né, aos casos de violência doméstica. Então, tem-se que o caso da Maria da Penha, ele foi tratado com tanto descaso, com tanta morosidade, com tanto desrespeito, que esse crime ele quase prescreveu. A gente que é do direito sabe, o processo penal, né, uma pessoa ela não pode ser para sempre poder ser processada por um crime, tem uma espécie de prazo de validade. Para o homicídio, esse prazo ele é muito grande, então demorou mais de 10 anos para o marido dela ser processado criminalmente. Conseguiu-se anular o primeiro julgamento, foi para o segundo julgamento, e aí, né, desse processo saiu, então, um édito condenatório. Porém, tamanho descaso que foi tratado o caso dela, ela escreveu livros, ela escreveu cartas, né, de manifestações em conjunto com ONGs, com coletivos de mulheres. Eles levaram, então, esse caso para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, porque o caso dela foi um caso que foi usado de exemplo, mas o descaso da justiça brasileira era uma situação que era flagrante, que não a sociedade de mulheres brasileiras decidiram que não mais iriam aceitar. Então, o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos a tomar providências em relação à violência doméstica. Pode passar, por favor. Depois da Lei Maria da Penha, será que ficou tudo por aí? Será que outras leis surgiram? Evidentemente.
Eu falei lá no começo que a gente fala em conquista de direito das mulheres. Por exemplo, teve uma relevância nacional muito marcante o fato, né, de que muitas mulheres, acredito que as mulheres aqui presentes que precisam fazer uso do transporte público, muito provavelmente já sofreram uma situação de assédio. Porém, um caso que foi marcante foi da passageira que foi assediada por um agressor no transporte público, ele ejaculou nela, e depois ela foi à delegacia. Como, naquela época, esse crime era tratado como uma contravenção penal, né, um crime de menor potencial ofensivo, ele foi liberado. E aí, no mesmo dia, ele atacou uma outra mulher da mesma forma. Essa situação gerou muita indignação, principalmente por parte, né, das mulheres, da sociedade brasileira, manifestações no país todo, até que, como se trata de conquista de direitos, pressionaram o Poder Legislativo e inauguraram, então, o tipo penal, né, da importunação sexual, que visa, através, né, do direito penal, então, criminalizar essa conduta. Pode passar, por favor. Citando um exemplo também mais recente de conquista de direito, o caso da Mariana Ferrer, que, além de ter passado por toda a violência que ela passou, né, do próprio fato criminoso, ela também foi revitimizada, foi humilhada, sofreu situações vexatórias em audiência criminal. Essa situação, evidentemente, ela gerou manifestações, principalmente através da internet, aqui no Brasil, e houve, então, manifestação para que a lei mudasse, né? E hoje nós temos houve uma mudança no Código de Processo Penal para proteger a vítima de violência sexual durante as audiências criminais. Bom, então, finalizando aqui a parte da nossa breve digressão histórica, hoje o Brasil conta com um ecossistema jurídico muito extenso de proteção às mulheres, principalmente em proteção às mulheres em situação de violência doméstica. E também, não somente falando no que diz respeito às leis, mas também o aparato estatal. Hoje a gente conta, né, com o aparato da assistência social, os centros de referência, CREAS, CRAS, delegacias especializadas. E, ainda assim, nós, partindo do pressuposto que a gente não fala aqui como Estado ou funcionário público. Como que nós, que estamos aqui, podemos agir, né, para enfrentar a violência doméstica? Qual que é o nosso papel nessa situação toda? Se já existem leis, se já existe o aparato estatal, será que a gente ainda pode fazer alguma coisa? Pode passar. Eu falo aqui, então, da rede de enfrentamento. O que é essa tal de rede de enfrentamento? A rede de enfrentamento, ela pressupõe a atuação articulada. São vários entes, governamentais ou não, por exemplo, as ONGs, e aqui nós, como Rotaract, nos inserimos na rede de enfrentamento, que tem uma atuação articulada entre as instituições governamentais, não governamentais, a comunidade, visando o desenvolvimento de estratégias efetivas de prevenção e empoderamento de mulheres. Quem faz parte dessa rede de enfrentamento? Pode passar, por favor. Tanto os entes de atendimento especializados, como, por exemplo, as delegacias especializadas, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os juizados de violência doméstica, as casas-abrigo, os aparelhos da assistência social, como eu mencionei, o sistema de saúde, que precisa acolher a mulher quando é agredida e procura um pronto atendimento, procura uma OBS. E nós, também aqui, falo como rotaractiana, mas também como advogada, as organizações não governamentais e demais organizações da sociedade civil também compõem a rede de enfrentamento, ou seja, nós, através da atuação articulada, podemos, sim, pensar ações, projetos e demais intervenções com os demais entes da rede de enfrentamento, com vistas a ou melhorar a condição, né, visando a proteção e também ao empoderamento de mulheres. É exatamente aqui,
que está a nossa possibilidade, e falo no certo dever de atuação para, como, né, cidadão, como cidadã, enfrentarmos o grande problema, né, a epidemia da violência doméstica. Pode passar, por favor. Bom, já que a gente vai falar de enfrentamento, de propositura de ações efetivas, vou trazer aqui alguns conceitos básicos para a gente tentar, ainda que de forma inicial, compreendermos esse grande problema que é a violência doméstica. Eu costumo falar que a violência doméstica ela é muito complexa. Por quê? Diferentemente de uma situação em que você, por exemplo, infelizmente, pode ser assaltado na rua, a primeira providência que a gente pensa em tomar, óbvio, né, se não sofremos nenhum tipo de escoriação, enfim, de algum dano físico, é registrar o boletim de ocorrência. Porém, quando essa agressão ela parte da pessoa que você acredita que é o amor da sua vida, ou que às vezes é o seu pai, que você acredita que vai te proteger, você pode colocar isso em xeque, porque é tudo muito confuso. Poxa, se é o meu marido, a pessoa que eu escolhi para ser o meu parceiro até o final da minha vida, está agredindo, será que eu devo registrar? O que será que as pessoas vão falar de mim? E, além desse medo do julgamento, a gente tem que falar que o julgamento acontece, né? Nem todas as mulheres têm um acolhimento dentro de casa. Muitas mulheres, quando tomam a decisão de denunciar, ouvem da família, não faz isso, é o pai dos seus filhos, é o seu irmão, é o seu pai. Então, por isso que é tão difícil a gente intervir. Não é tão básico quanto fazer, às vezes, por exemplo, em alguma campanha de conscientização de informação, de falar, denuncie. Não. Às vezes, aquela pessoa ela sabe que existe a Lei Maria da Penha, ela sabe que existe a delegacia especializada, mas, mesmo sabendo, para ela é difícil tomar essa decisão, seja por conta da dependência emocional, da dependência financeira. Então, a gente está aqui em frente de um grande desafio, né? Não é uma situação fácil de intervir, mas eu tenho certeza que, com as informações corretas, com muita força de vontade e, principalmente, muita empatia, muito respeito pela situação que aquela mulher se encontra, a gente consegue, sim, propor ações efetivas. Pode passar, por favor. Bom, o que é essa tal de violência doméstica? Será que só é violência doméstica se o marido bater na esposa? O conceito legal de violência doméstica é toda violência que ocorre dentro de uma relação íntima de afeto, e aqui a gente fala de marido, ex-marido, de união estável, né, o companheiro, o amaziado, ex-namorado. Toda violência que vai acontecer dentro dessas relações pode ser caracterizada como violência doméstica. No âmbito da família, ou seja, pai, avô, tio, primo, pode sim cometer violência doméstica, e no âmbito da unidade doméstica, ou seja, aquelas pessoas que moram dentro da mesma casa. Acontecendo em uma dessas três hipóteses, a gente vai estar diante de uma situação de violência doméstica. É importante se ter em mente também que nem somente mulheres estão sujeitas a sofrer violência doméstica, mas lá na frente eu vou explicar por que existe a lei protetiva, especialmente a mulher. Por exemplo, idosos podem sofrer violência doméstica, homens, crianças, sendo, né, uma dessas três relações que ocorrem, né, em que ocorre essa violência. Pode passar. Os tipos de violência. Acredito que hoje a gente tem falado bem mais de violência psicológica, de relacionamento abusivo, mas a gente tem que pensar que, às vezes, o público que nós vamos intervir, as pessoas que nós vamos falar, pode ser que essa pessoa ela não consiga identificar uma situação que, por vezes, é violência. Por vezes, uma violência psicológica ela é bem mais difícil de ser identificada do que um tapa, um empurrão, né, uma agressão que deixou um hematoma. Então, a gente tem que saber que a violência ela é multifacetada. Ela pode acontecer na forma física, psicológica, patrimonial, sexual e moral. A violência física, que é a mais fácil da gente perceber, né, que
pode deixar marcas ou não, mas é sempre expressa em alguma ação ou omissão. A violência psicológica, ameaça, manipulação, chantagem emocional, são todas as ações que vão, de certa forma, tentar constranger a liberdade daquela mulher ou diminuir a autoestima dela, né? Às vezes, a gente ouve relatos em um relacionamento abusivo, por exemplo, que a mulher, durante 20, 30 anos de casamento, sempre foi menosprezada, sempre ouviu: por que você vai sair desse jeito? Você é feia. Ou por que você vai procurar um emprego? Ninguém vai te contratar, olha para você. Né? E esse é um tipo, sim, de violência psicológica. Pode ser que essa pessoa tenha mais dificuldade de identificar, mas imagina você ouvindo esse tipo, né, de palavra, de dizer, durante 20, 30 anos, o impacto que isso não tem no seu psicológico, como que não fica a sua autoestima. É sim, uma espécie de violência e que merece atenção e merece intervenção, principalmente. A violência patrimonial é todo tipo de violência que vai subtrair valores, objetos pessoais, por exemplo, queimar documentos, rasgar documentos. É muito comum que aparece para a gente no escritório, em uma briga, né, ou numa tentativa de reconciliação. O companheiro, o agressor, ele destrói o objeto, o celular da vítima, queima documentos, destrói cartão ou limpa a conta bancária da vítima, limpa a conta conjunta dela, com esse intuito de tentar, né, diminuir ou incomodar a autodeterminação da mulher. A violência sexual, toda violência que visa coibir, obrigar a mulher a ter algum tipo de relação sexual que ela não queira, proibir ou obrigar a mulher a fazer uso de métodos contraceptivos, divulgar sem o consentimento material íntimo, que é muito comum, que a gente chama hoje, né, de revenge porn, que é quando, no contexto de um término de relacionamento, o companheiro, para se vingar, espalha conteúdo íntimo da companheira, também pode ser classificado, então, como violência sexual. E, por fim, a violência moral, que são os xingamentos, espalhar mentiras a respeito da companheira para a comunidade que ela vive, no bairro, na igreja, também pode ser classificado como violência moral. Bom, como eu disse, todas as pessoas podem sofrer violência doméstica. Por que, então, existe uma lei especial para mulheres em situação de violência doméstica? Afinal, a Lei Maria da Penha, ela se destina a proteger mulheres em situação de violência doméstica. Por quê? Ao passo do que, para homens, isso estatisticamente, os homens, eles são vitimados, eles morrem em situações violentas fora de casa, como, por exemplo, confronto com a polícia, algum tipo de assalto à mão armada, acidente de trânsito. As mulheres, elas são mais vitimadas no local que a gente deveria ter segurança, ter abrigo, que é justamente dentro de casa. Então, para as mulheres, né, o local mais perigoso é a residência, pois é onde ocorre a maior parte das violências. A gente tem que falar também do estigma que é para a mulher reconhecer, denunciar e ser ajudada quando ela sofre esse tipo de violência. Então, é justamente por isso, por conta, né, dos dados, por conta do preconceito estrutural que existe hoje em relação à mulher, é que existem as leis protetivas. Mas, de forma alguma, isso significa, por exemplo, uma discriminação a homens, né, que sofram violência doméstica. Não, isso, de forma alguma, significa que o homem não mereça ajuda, não mereça, né, ser atendido. Porém, o tratamento legal é outro. Pode passar, por favor. Bom, eu falo aqui de violência de gênero, que é a violência que nós, mulheres, enquanto parte da sociedade, estamos sujeitas por conta, né, do machismo estrutural, desse preconceito. Quando a gente fala, né, do assédio no transporte público, evidentemente que as mulheres são as maiores vítimas. E por que isso ocorre? Por conta dessa situação generalizada. Se eu sofrer algum tipo de assédio no transporte público,
É violência doméstica? Evidentemente que não, mas é uma violência que eu provavelmente sofri. Ai, grudou aqui. Que eu provavelmente sofri porque eu sou mulher. Então, a gente fala de violência de gênero como um recorte maior e violência doméstica como uma parte mais específica da violência de gênero, a violência doméstica como uma parte mais específica. A gente pode também falar, como um outro exemplo de violência de gênero, o fato de mulheres terem salários menores do que os homens por desempenharem as mesmas funções, o assédio no ambiente de trabalho, enfim, toda essa discriminação que a mulher sofre muitas vezes somente por ser mulher. Pode passar. Opa, deu um... O slide está um pouquinho cansado. Vou aproveitar para beber uma água, com licença. Então, enquanto a Luísa bebe uma água, eu vou chamar a nossa presidente, a Letícia. Ela chegou faz tempo, está aguardando aqui, né? Então, surgiu a oportunidade, eu vou chamá-la para continuar os trabalhos. Bom? Olá, tudo bem? Prazer, Lídia. Só queria dar uma boa noite a todas as pessoas aqui presentes. A vereadora Jandineia já justificou, né, meu atraso, peço desculpas. Agradecer o Rotaract. Bem-vinda, doutora Luísa, e obrigada, viu, por nos abrilhantar com a sua palestra. E agradecer também os vereadores, aqui, Altar Reis e o professor Bruno. Eu que agradeço o espaço, vereadora. Bom, então, continuando, se existe, né, todo esse arcabouço legislativo, todo o aparato estatal para a mulher, o que hoje será que a mulher enfrenta a título de dificuldade para acessar o que ela tem direito, esses mecanismos que ela tem direito? Por exemplo, segundo o Data Senado, 99% das mulheres brasileiras conhecem a Lei Maria da Penha. 99% das mulheres já ouviram falar em Lei Maria da Penha. Porém, um dado super recente, que é de 2021, durante a pandemia, de todas as mulheres que sofreram violência doméstica, 44,9% não buscou qualquer tipo de ajuda, não contou para nenhum amigo, não contou para nenhum familiar, não procurou a delegacia, não procurou a Defensoria Pública ou um advogado. Então, o que será que acontece entre acontecer a violência e essa mulher buscar ajuda, entre essa mulher acessar o direito dela, acessar o aparato estatal, ou simplesmente se sentir à vontade para contar para um amigo? Percebem como esse problema ele é muito, muito complexo? O tamanho do desafio que a gente tem pela frente? Pode passar, por favor. Além, como eu disse, da dependência emocional, a gente não pode fechar os nossos olhos para um problema gigantesco, que é a dependência econômica. Muitas vezes, e das muitas mulheres que eu converso, às vezes ela tem consciência que aquele relacionamento não está legal, ela tem consciência que ela tem o direito a denunciar quem está agredindo, porém, por condições econômicas, ela não tem para onde ir, não tem uma família que apoia, e ela fica presa àquele relacionamento. Se a gente for buscar, né, na maioria dos casos, no histórico do casal,
muitas vezes é o mesmo companheiro que, no começo do relacionamento, obrigou a esposa a sair do trabalho, obrigou a esposa a largar os estudos, justamente para criar essa situação de dependência financeira, para criar essa situação em que é muito mais difícil para a mulher sair de um relacionamento abusivo. E aqui, né, já adiantando um pouquinho nas propostas de intervenção, a gente pode falar dos projetos que podem ser desenvolvidos, né, não somente pelo Rotaract, mas, enfim, por outras ONGs e organizações da sociedade civil, que é justamente os projetos que dizem respeito à profissionalização e ao empoderamento dessas mulheres. Eu cito aqui o projeto do meu clube, que é o Workshop para Mulheres, em que a gente fez, então, nós falamos com o Centro de Referência da Mulher, lá de Araçatuba, que é um aparelho do município para atender a mulher em situação de violência doméstica. Então, foi um projeto que foi desenvolvido com o CRM, Centro de Referência da Mulher. E lá, nós organizamos todo esse projeto para, num primeiro momento, ouvir o que a mulher precisa, né? Porque, lembra, lá no começo da palestra, eu falei que essa ajuda, né, ela precisa ser combativa, mas também empática. A gente precisa ouvir o que a pessoa que a gente vai ajudar, né, como em todos os outros projetos, a gente precisa fazer nessa investigação preliminar. Nós ouvimos todas as mulheres e perguntamos, olha, qual que é a sua dificuldade para deixar esse relacionamento? A maioria respondeu que dependia financeiramente, então, do companheiro, ou, né, ainda que não dependesse, se ela se separasse, ela iria ter uma queda no poder aquisitivo dela, que iria ser muito prejudicial. Então, a gente perguntou também, olha, você tem o objetivo de desenvolver alguma outra habilidade? Você quer, por exemplo, empreender, aprender uma nova função, ou qualificar o seu currículo para, né, quem sabe, tentar um emprego melhor? Sim. Então, foi aí que a gente organizou esse workshop, que, no primeiro momento, nós fizemos uma palestra sobre como preencher currículo, como se portar numa entrevista de emprego, como tentar, dentro do seu emprego, né, ser um funcionário melhor. E aí, depois, no segundo momento, nós encaminhamos cada mulher aí para o nosso segundo parceiro, né, nesse projeto, para um curso profissionalizante, que nós conseguimos a doação de cursos profissionalizantes para todas as mulheres que participaram desse projeto, com vistas a, né, qualificar ou elas para o mercado de trabalho e, de certa forma, atenuar a condição de dependência financeira. Então, ali eu trouxe um dado que, para 79% das mulheres, ter a própria renda dá mais condições para denunciar uma situação de violência doméstica. Então, às vezes, a própria mulher que está numa situação de violência doméstica, ela compreende, né, como o caráter econômico, o caráter financeiro pode delimitar, né, pode dar menos chances de escolha para ela. A violência patrimonial, então, ela pode impedir de tomar decisões importantes, principalmente as de romper a relação abusiva. Pode passar. Ainda sobre a violência doméstica na pandemia, e falando sobre o caráter econômico, 46,7% das mulheres que sofreram violência doméstica também perderam o emprego. E aqui a gente pode fazer um link, né, tanto com a violência doméstica quanto a violência de gênero, ao passo que, independentemente de ter sofrido violência doméstica ou não, as mulheres foram as que mais foram demitidas durante a pandemia. Então, se teve uma parcela da população que sofreu muito, que sofreu economicamente com a pandemia, essa parcela, na maior parte das vezes, é composta de mulheres. E para 14,4% da população afirma ter passado a consumir mais bebidas alcoólicas. E por que eu falo isso? Para a gente compreender o que aconteceu em relação à violência doméstica e pandemia, para termos mais condições de intervir,
A gente tem que entender como os lares violentos viraram uma verdadeira bomba relógio durante a pandemia. Vamos pensar o seguinte, se lá no começo de 2020, lá em abril, todo mundo estava ouvindo, fique em casa é mais seguro, imagina para a mulher que sabe que o companheiro, enfim, vai agredir, ficar em casa não era mais seguro para ela. Na maioria dos lares, nós tivemos um decréscimo de renda, ou seja, as famílias estavam passando por dificuldades econômicas, e isso, sim, é um fator de vulnerabilidade, como a gente viu, para as mulheres. Na maioria dos lares, houve um maior consumo de álcool e drogas, que também é outro fator de vulnerabilidade para as mulheres. De forma alguma, o consumo de álcool ou drogas é justificativa para uma mulher ser agredida, porém, ele pode ser um catalisador em lares violentos, é um fator de vulnerabilidade. A gente tem que falar também o afastamento da rede de apoio. Quantos nós ficamos meses sem vermos presencialmente colegas de trabalho, familiares, pessoas que poderiam, né, ajudar a mulher, ver, às vezes, um hematoma, um arranhão, ela estava afastada dessas pessoas que eram a rede de apoio. E, consequentemente, passando mais tempo com uma pessoa que vai agredir. Então, a mulher, na pandemia, a mulher que sofre violência doméstica na pandemia, realmente passou por momentos muito difíceis. E, aqui, fazendo um parênteses, eu desenvolvi uma pesquisa, especificamente no estado de São Paulo, porque o governo federal divulgou algumas informações de que as denúncias de violência doméstica aumentaram. Aí eu falei, caramba, será? Porque se muitas delegacias diminuíram o horário de expediente, muitas mulheres estavam mais tempo com os maridos, sem poder ter um minutinho de folga para ir na delegacia, não tinham acesso privado ao celular, à internet. Será que aumentou? E aí eu e a minha colega de pesquisa fomos analisar os números das delegacias especializadas no estado de São Paulo. Os números caíram. Então, os fatores sociais indicavam que os casos iriam aumentar, por conta de todos esses fatores de vulnerabilidade. Porém, principalmente no primeiro semestre de pandemia, os números despencaram, principalmente a solicitação de medidas protetivas de urgência. E, se a gente vai olhar o número de feminicídios, eles aumentaram. Qual que é a tese? Né? As mulheres estavam denunciando menos, estava acontecendo um afunilamento das demandas e só chegavam as demandas mais graves. Houve muita demora do poder público para entender e interferir nessa situação, e, né, penso que fica de aprendizado para, tomara que não venha, né, uma nova pandemia, mas que, em situações semelhantes, nós saibamos agir com mais precisão e mais rapidez, preferencialmente. Pode passar, por favor. Bom, e aqui eu cito também a dificuldade que é para a mulher que sofre violência sexual. Se já é difícil para uma mulher que sofre violência doméstica denunciar e procurar ajuda, para a mulher que sofreu algum tipo de violência sexual é muito mais difícil. Estima-se que 92,5% dos casos de violência sexual não são denunciados. Isso a gente chama de cifra oculta das pesquisas. Por quê? Porque essas pessoas não procuram o aparato estatal, não relatam essa situação em algum posto de saúde, e elas ficam nessa cifra oculta que não se tem como proteger, né, essas mulheres. Eu cito como referência, para a gente conseguir entender como é difícil para a mulher que sofre violência sexual denunciar e se manter na decisão de denunciar, a série Inacreditável. Eu recomendo ela para quem tem estômago, porque é muito difícil de assistir, mas é uma série que é muito real. Até a forma como as cenas são desenvolvidas, né, o fato da vítima ser reinquirida, né, reperguntada várias vezes sobre o fato,
e você se sente na situação da mulher, que precisa, a todo momento, relembrar da violência que aconteceu, o fato da mulher ser extremamente desacreditada, ofendida pelo próprio sistema de acolhimento, né, pela própria delegacia, nos hospitais. Então, considerando que a gente pode aqui, né, pensar em intervenções, o primeiro passo é a gente tentar se colocar no lugar da pessoa e entender como é difícil, não só passar pelo fato em si, mas você buscar ajuda, né, e continuar buscando ajuda. Pode passar. Bom, e aqui, encaminhando, acredito que para o penúltimo tópico, considerando que haverão perguntas, por favor, eu preparei aqui algumas propostas de intervenção para a gente, né, enquanto clube, enquanto cidadão, cidadã, enquanto integrantes do Poder Legislativo, pensarmos, considerando toda a problemática que a gente conversou até então. Uma intervenção que eu, particularmente, acredito que seja de importância primária é a capacitação dos profissionais que vão atender essa mulher, seja em delegacia, seja no aparelho da assistência social, os advogados, defensores públicos, eles precisam ter o treinamento para, principalmente, né, ter um atendimento empático, respeitoso e eficiente. Quantas mulheres que decidem procurar ajuda, e aqui eu falo mulheres em situação de vulnerabilidade econômica, que são encaminhados, por exemplo, para, vamos supor, lá em Araçatuba o IML mudou de endereço, né, um exemplo. E aí a mulher é encaminhada para o IML para fazer aquele exame que ela precisa do corpo de delito, né, para que ela sofreu alguma lesão corporal. Está no endereço X. Aí ela gasta a última passagem de ônibus que ela tinha, e não é no endereço X, é no endereço Y. Ou ela chega lá e o horário de atendimento é outro. A gente tem que, às vezes, sair da nossa posição, né? Se você tem carro, se você tem moto, se você tem condições de pegar um Uber, que, às vezes, a via crucis que essa mulher percorre para ser atendida, para buscar ajuda, para quem não tem dinheiro, para quem usa o transporte público, isso é muito penoso. Então, se eu já estou extremamente violada, fragilizada, eu ainda tenho que fazer todo esse percurso que é difícil, então, a pessoa que atende a mulher, ela tem que estar, com as informações corretas, 2, passar essa informação de uma forma que não vá ofender ou descredibilizar a vítima, né? Algumas pesquisas desenvolvidas não no Brasil, né, mas nos Estados Unidos, que falam que um atendimento ineficiente, a nível de estatística, ele é mais poderoso para manter a mulher na situação de violência doméstica do que a própria dependência emocional. Então, se a mulher, né, ela vai procurar ajuda, ela recebe uma pancada, ela é destratada na delegacia, qual a chance de, na próxima vez que ela for agredida, ela ir lá na delegacia de novo? Quase zero. Então, a capacitação, né, dos profissionais que atendem essas mulheres é um fator essencial. A próxima proposta é campanhas de conscientização que falem sobre os tipos de violência doméstica e os serviços disponíveis. Eu não estou aqui com o flyer que eu recebi, mas, no verso, ele fala, e isso é muito importante, quais são os tipos de violência doméstica, né? Aí fala da física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. E isso é de importância primeira, porque, às vezes, é uma mulher que ela só reconhece a violência física, né? E aqui tem também o telefone da Delegacia da Mulher de Penápolis, que é super importante, tem o canal 180. Então, é esse trabalho, né? Não só focar no denuncie, denuncie, denuncie. Na maioria das vezes, a vítima conhece, ela sabe que ela precisa denunciar, mas será que ela conhece o tipo de violência? Será que ela sabe onde procurar ajuda? Então, pensar com inteligência nas campanhas de intervenção. A próxima sugestão também seria, né, prevenção através da educação básica. Trabalhar,
obviamente, com a linguagem adequada, nas escolas, né, municipais de ensino básico, de ensino médio, sobre a violência, né, sobre aspectos que dizem respeito à discriminação contra a mulher, para que a gente forme, né, um cidadão, uma cidadã consciente e que também, se identificar alguma situação de violência doméstica, saiba procurar ajuda, né? Evitar, muitas vezes, que, às vezes, é um menino, uma menina que viu o pai agredindo a mãe, para trabalhar com que esse ciclo não se repita, né? Para que não vire um homem que vá agredir a sua esposa. Pode passar, por favor. Políticas públicas que fomentem a independência financeira de mulheres, e aqui, né, projetos e ações que visem, então, empoderar, trazer esse aspecto também educacional e de independência financeira, né, profissionalização de mulheres, às vezes, o fornecimento de algum insumo, de algum maquinário. Tem também o projeto Alinhavando Sonhos, do Rotaract de Campo Grande, que eles forneceram máquinas de costura para mulheres que eram de um coletivo de costureiras, e, salvo engano, essas mulheres também estavam em situação de violência doméstica. Então, a doação, né, de máquinas, são máquinas extremamente caras, acredito que eles doaram aí cerca de 6 ou 10 máquinas, para que essas mulheres conseguissem, né, produzir o trabalho delas, produzir o artesanato, as costuras, e ter a própria renda. Então, é um projeto que é também fantástico, tem um impacto social gigantesco e que vai atingir diretamente o problema, né, da violência patrimonial e da dependência financeira. O investimento público no serviço de atendimento de saúde, psicologia e assistência jurídica, porque a gente pode falar aqui das intervenções, né, por exemplo, do Rotaract, mas também a gente tem que pensar que, num nível maior, também é dever do Estado investir na prevenção de violência contra a mulher, e aí investir em campanhas, investir na qualificação de profissionais. Então, cobrar também o investimento, a previsão desse gasto, né, nos orçamentos, no orçamento, enfim, plurianual, cobrar a inauguração de algum aparelho dentro do município que vá proteger essa mulher em situação de violência doméstica. E, por fim, mas não menos importante, eu, como pesquisadora, sou uma grande fã da pesquisa empírica, são pesquisas empíricas frequentes para monitoramento do problema. Como eu falei, durante a pandemia, foram divulgados alguns dados, só que a gente percebeu que não houve uma pesquisa empírica de lá, em porta em porta, perguntar qual era a situação dessa mulher, um relatório extenso, perguntas qualitativas extensas. Se a gente não sabe qual o problema, qual é o problema de verdade, como que nós vamos propor intervenções que sejam eficientes? Então, no que diz respeito à violência doméstica, a pesquisa empírica é fundamental para a gente identificar onde está essa mulher, qual o nível de escolaridade dela, onde está o agressor, qual é o perfil do agressor, para a gente conseguir pensar políticas públicas e políticas de intervenção. Pode passar, por favor. Finalizando, então, a minha fala, antes das perguntas, que eu sei que vão ter perguntas, eu gosto muito da frase da Maria da Penha, que é: a vida começa quando a violência acaba. Se tem uma pessoa que se beneficia do silêncio que a mulher em situação de violência, do silêncio da mulher em situação de violência doméstica, essa pessoa é somente e tão somente quem está agredindo. O combate, o enfrentamento à violência doméstica é um compromisso de todos e todas. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Luísa. Parabéns pela explanação. Nossa, tenho certeza que todo mundo que está aqui aprendeu muito hoje. Obrigada, viu? Queria agradecer a presença da jornalista Tânia Pinheiro, do Jornal Diário de Penápolis, sempre prestigiando também as nossas sessões e audiências. O seu Júlio, munícipe, já é praticamente o 14º vereador, né, seu Júlio? Sempre colaborando também. A Luciana, assistente social, coordenadora do CREAS, Valdemar Ferreira. Obrigada, Lu, pela presença.
as meninas aqui do Poupa Tempo. É a Gabi? Está escondidinha ali, a Gabi, do Rotaract. E a turma do Rotaract 15 de março, obrigada. E as nossas mães também, a mãe da Luísa, minha mãe, está ali. Eu vou abrir para perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Vereador, professor Bruno. Boa noite, presidente, mesa de mulheres empoderadas aqui dessa noite. Boa noite, plateia e público que nos assiste. Eu queria aproveitar, né, em nome da doutora Luísa, saudar também a doutora Thaísa, que é delegada da nossa DDM Penápolis. Né? A Thaísa não está mais? Acho que ela foi transferida. Verdade, que pena. Antes nós éramos assistidos pela doutora Salete, né, depois a doutora Thaísa, e eu levei para ela um caso de uma denúncia, né, porque eu orientava muito a mulher próxima a mim, que era agredida pelo marido fisicamente, psicologicamente, e assim, grave. E em todas as orientações ela não queria, por medo, pelo que a sociedade iria falar, pelo que as pessoas iriam julgar, pela família, pela religião. E eu fui até a doutora Thaísa, né, até então delegada. E ela me falou, Bruno, tem que trazer ela aqui, porque se outra pessoa faz, aí gera mais problemas, né? Então, assim, tenta trazer ela aqui, ver o que se faz. Aí tentei levar ela lá, falei tudo que a delegada me orientou e tal, e ela falou que ia. Aí foi protelando, não foi. Teve mais uma violência dentro de casa. Aí até que ela aceitou ir conversar. Eu falei, não precisa ir para denunciar, vai para conversar. Mas aí a gente sabe, né, que a delegada vai fazer todo o trabalhinho lá e já vai pegar a denúncia na hora. E deu que sofreu outras violências até chegar ao ponto de fazer a medida protetiva, né, que é aquilo de se distanciar. Então, assim, doutor, eu queria que você, por favor, confirmasse isso, falasse, orientasse as mulheres, encorajasse as mulheres a procurar realmente, né, que elas mesmo sejam protagonistas dessa denúncia. Mulheres, não sofram caladas, né, sejam empoderadas e não dependam de ninguém. Obrigado. Muito obrigada, professor. A respeito do expediente das medidas protetivas de urgência, a medida protetiva de urgência, se não mas um dos principais institutos da Lei Maria da Penha, né? Muitas vezes, como o senhor coloca, a mulher, por ser o esposo, alguém que é próximo a ela não quer necessariamente que aquela pessoa seja processada criminalmente, que aquela pessoa seja presa, mas ela quer ficar em segurança, né? Ela quer que a violência pare. Então, a medida protetiva ela serve para isso, não só para afastar aquela pessoa, para impedir que ela se aproxime, mas para afastar aquela pessoa do lar, para impedir que ela entre em contato por mensagem, por ligação, que visa justamente coibir a violência psicológica, porque, às vezes, é alguém que está ali ameaçando, que está tentando manipular, e também proíbe essa pessoa, a depender do caso, de frequentar certos lugares. Então, se você está em uma situação de violência doméstica, tem medo dos possíveis desdobramentos jurídicos, procure ajuda. Se você tem medo da primeira ajuda ser uma delegacia, procure a Defensoria Pública, procure um advogado. Hoje nós temos ONGs que prestam o atendimento jurídico totalmente gratuito para a mulher que é vítima de violência doméstica. Posso falar aqui da ONG Mapa do Acolhimento e do projeto Justiceiras, que oferece essa orientação jurídica para a vítima. Como eu disse lá atrás, a única pessoa que se beneficia do seu silêncio é quem está te agredindo. Procure ajuda. Vereador, alguém? Camila? Boa noite a todos. Eu quero parabenizar, primeiramente, toda a explanação, como a Letícia mencionou, da doutora Luísa, que eu conheço há um bom tempo, inclusive nessa jornada contra a violência doméstica, porque eu também sou atuante nesse ramo,
E também já fui voluntária no projeto Justiceiras, muito bem colocado e mencionado por ela, em que nós acolhemos as vítimas, prestamos orientações, assistência psicológica, como também jurídica. Muito na prática, hoje em dia, a maioria, principalmente das mulheres que me procuram, a maior preocupação delas é em relação à violência patrimonial. Não é pela física, pela psicológica, mas porque elas realmente dependem economicamente. Então, os questionamentos que são feitos são: tá, eu saio de casa e agora? Como que eu vou me sustentar e tudo mais? Então, eu acho que é um ponto bem importante e que é motivo assim que muitas mulheres temem, né, em fazer essas denúncias e principalmente por identificar no ramo patrimonial. Então, eu gostaria que você falasse, por exemplo, dos meios que tem para dar um respaldo e uma assistência assim, patrimonial para essas vítimas. Obrigada. Bom, a gente pode falar também, a título, por exemplo, de medida protetiva, a fixação de alimentos, né? Tanto para os filhos que existirem desse casal, então, para essa mulher e para os filhos não ficarem desamparados financeiramente, como também, se for o caso, né, em um processo judicial, a gente pode, a depender do caso, solicitar o que nós chamamos de alimentos côngruos, que é nada mais, nada menos do que a pensão alimentícia para a própria mulher. Por quê? Por mais que essa mulher, às vezes, está em idade para trabalhar por conta da violência doméstica, por conta, às vezes, né, de uma obrigatoriedade do parceiro, de uma ameaça, ela precisou abandonar o emprego, precisou abandonar os estudos. Então, é óbvio que é uma orientação que depende de cada caso, mas essa mulher ela pode procurar a orientação jurídica. A gente também pode falar, por exemplo, das mulheres que têm a qualidade segurada, ou seja, estão em um emprego e precisam se afastar, né, enfim, porque foram agredidas, porque querem mudar de estado. Existe também a previsão na Lei Maria da Penha dessa mulher receber uma assistência previdenciária, né? Ela é um pouquinho mais complicada de conseguir, no sentido de que depende muito das particularidades, né, de cada vítima, mas, ainda assim, é uma proteção que existe, que pouquíssimas pessoas conhecem, né? E, infelizmente, como você bem disse, é um problema que é muito recorrente e é muito difícil de atuar, porque depende também de incentivo à qualificação, a empregos melhores. Então, eu vejo que a solução desse problema ela também vem em intervenções a longo prazo. Alguém da plateia gostaria de fazer uma? Tânia, por gentileza, pode vir aqui na tribuna? Não dá para ouvir daí. Quem está assistindo Mas você prefere? Eu posso replicar, tá tudo bem. Deixa eu só, para quem está nos acompanhando, né, pelos meios de comunicação, a Tânia está perguntando qual o motivo que leva o aumento expressivo no número de feminicídio que a doutora Luísa comentou pelas pesquisas dela. Essa foi uma pergunta.
Obrigada, Tânia. A outra pergunta da Tânia é sobre prevenção, sobre como educar os filhos homens, né, principalmente, para não se tornar um futuro agressor. Tânia, muito obrigada pelas perguntas. Respondendo a primeira sobre o número de feminicídios, né, que aparenta aumentar. Acredito que, para responder exatamente o porquê, né, é uma pergunta que tem variáveis infinitas, né, como, por exemplo, durante a pandemia, essa violência aumentou por uma série de fatores sociais. Mas eu acredito que, por tentar ser otimista, eu tento ver a resposta para essa pergunta no sentido de que, hoje, falando dos dados, né, das estatísticas, hoje, os policiais, enfim, as pessoas nas delegacias, elas registram mais aquele crime como feminicídio, porque recebem a orientação, porque antes acontecia, mas em muitas delegacias nem se sabia o que era feminicídio, né? Ou, às vezes, isso aqui foi um avô contra uma neta, não é feminicídio, porque não tem, né, a questão do machismo. Então, no próprio catálogo, né, desse crime, tem havido mais. E outra situação que a gente percebe mais, né, porque todo dia é noticiado, é porque, felizmente, a mídia tem dado mais importância para esse tipo de violência, né? Eu acabei não citando ali, mas a mídia ela tem um papel fundamental no enfrentamento à violência contra a mulher, e a atenção que tem se dado hoje em dia para esse tipo de violência tem sido utilizado para coibir, né, para, enfim, estimular que mulheres denunciem mais. Mas sobre o número de feminicídios aumentando, infelizmente, né, as leis que surgem, as leis protetivas à mulher, as campanhas de incentivo à denúncia, não é do dia para a noite que acontece, né? É um investimento a longo prazo. E também são milhares de fatores sociais que podem influenciar no aumento da violência. Mas tem uma pesquisa que, infelizmente, eu não vou me lembrar a fonte, mas ela foi desenvolvida no ano de 2016, que fala que o homicídio contra mulheres brancas, na verdade, ele diminuiu na última década, e contra mulheres negras ele aumentou. Então, também, a gente tem que olhar o recorte, né, de raça nesse tipo de violência. Mas, enfim, é uma pergunta que é muito interessante, a gente pode aqui divagar a noite inteira sobre as causas, e importante também que a gente se preocupe e jamais naturalize a violência contra a mulher. Que esse aumento do número de feminicídios não seja sentido com, aumenta mesmo. Não. Por que está aumentando, né? Onde que está o problema? Vamos investigar isso para resolver. Sobre a segunda pergunta, eu concordo em gênero, número e grau com você, que é 1000 vezes mais eficiente a gente trabalhar na prevenção do problema do que depois que o problema aconteceu. Como você bem colocou, né? A ação ela tem que vir dos dois lados, porém, por vezes, a gente percebe que a prevenção é deixada de lado, né? A respeito do filho homem, né, do menino, que às vezes apresenta um comportamento, né, um pouco desrespeitoso em relação às mulheres, a gente não pode deixar de considerar que estamos em uma sociedade machista, né, que nós somos frutos dessa sociedade. Então, a educação, uma educação igualitária, uma educação transformadora, ela tem, sim, assim como você relata que você fez, né, tipo, isso aqui está errado, por que você fez isso com a amiguinha, por que existe brincadeira, por que menina não pode brincar disso, por exemplo, né? Então, questionar, né, por que você está reproduzindo, de onde vem, olha, filho, não é bem assim. E não é uma tarefa também, né, só da mãe, mas também da mãe e do pai, né, de educar esse menino, esse futuro cidadão, para que ele, ao máximo, não reproduza esses estereótipos. Mas, realmente, a prevenção, ela a gente age, né, na prevenção, às vezes, esperando um resultado daqui 1, 2 anos, mas a verdade é daqui 15, 20 anos, para que essa pessoa, né, seja uma pessoa que não reproduza, né, certos estereótipos de gênero, estereótipos de violência. Vereadora professora Jandineia, gostaria de fazer algumas colocações, observações.
Bom, primeiramente, agradecer, né, pela disponibilidade de ter atendido aí o convite da UAB, da Procuradoria da Mulher na Câmara, né, da qual nós fazemos parte, do Rotaract, né, e agradecer a presença de todos vocês. E um tema tão relevante, né, para nós nos dias de hoje, tão atual, né, o histórico que você fez, né, do que nós conquistamos ao longo dessas décadas, né. Sabemos que ainda não estamos num país ideal, né, de leis que sejam realmente efetivas, né, e que tenham a total assistência para as mulheres que necessitam, e falar, e é por isso que eu falei, é só uma constatação mesmo, que hoje eu assisti estarrecida que a Justiça Militar do Estado de São Paulo inocentou o policial militar João Paulo Servato, que ele foi filmado em 2020 pisando no pescoço de uma mulher negra na zona sul de São Paulo. E hoje ele foi absolvido. E quem que julgou este homem? Só os homens. Não tinha mulher para julgar. Então, e o fato da mulher ser negra? E aí você já praticamente respondeu para a Tânia alguma coisa, mas se você quiser falar alguma coisa da violência de mulheres brancas e mulheres negras, porque nós sabemos que existe aí, tanto no mercado de trabalho, né, a violência com a mulher negra é muito maior, gostaria que você explanasse um pouquinho sobre isso. Obrigada. Muito obrigada. A gente tem que pensar a violência, por exemplo, como uma série de interposições aí de vulnerabilidades, né? A mulher, por ser mulher, já está numa situação que coloca ela dentro de uma vulnerabilidade, que é a violência doméstica, por exemplo. Quando a gente fala da violência contra mulheres negras, mulheres pretas, elas também estão em numa vulnerabilidade a mais, né? Por sofrer exatamente, às vezes, de situações de racismo, né? Ou o próprio racismo estrutural, a própria, né, sociedade como um todo vem no sentido de lesionar os direitos dessa mulher, a própria subjetividade dela. Então, os dados, não somente o que eu citei, né, do homicídio de mulheres negras, mas também, quando a gente vai olhar a questão salarial, né, a pessoa hoje no Brasil que recebe melhores salários, comparado numa mesma função, é o homem branco. A pessoa que menos recebe é a mulher preta. Sim, então existe uma disparidade muito grande, e quando nós formos pensar em propostas de intervenção, jamais podemos ignorar essa diferença que existe, né, sob pena de invisibilizar e invalidar uma parcela da população que tanto precisa desse reconhecimento. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, colocação? Não? Bom, gente, então a gente vai finalizando aqui. Eu só queria fazer também algumas colocações. Eu e a vereadora professora Jandineia, nós criamos, em maio do ano passado, a Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal, uma oportunidade, enquanto presidente da casa, né, de criarmos essa procuradoria. A vereadora Jandineia foi nomeada a procuradora da mulher, e nós temos a vereadora Dona Vilma, que é procuradora adjunta, mas ela está afastada por motivos se lesionou, teve uma lesão no joelho. E eu e a vereadora Jandineia, a gente já andou conversando sobre um projeto que eu acho que está no rascunho já, justamente de ter um apoio, um grupo para ouvir os agressores. É um projeto, mais ou menos assim, né? Não só fazer campanhas contra a violência, mas buscar os agressores para ouvi-los e tentar fazê-los enxergar que ele é, né, um agressor e por que ele é um agressor, de onde vem isso, né? Então tem até um documentário, se eu não me engano, que eu esqueci o nome agora, que fala muito sobre isso, de rodas de conversa, né, com os homens. Reflexivos, né? Isso. Então, e outra coisa para a gente refletir, para vocês pensarem também, é na violência contra a mulher com deficiência. É muito pouco falado e tem um agravante ainda, né? Porque é uma outra minoria, mas tem ainda a dependência física, muitas vezes.
Então, às vezes, a mulher não sai de casa porque ela acha que ele cuida dela, ela acha, né, que não vai conseguir mesmo se deslocar, sair, correr, e realmente tem essa dependência física. E muitas mulheres surdas ainda não conseguem denunciar, porque na delegacia não tem intérprete de Libras que as entendam. Então, fica aqui a reflexão, né, porque é uma realidade e a gente não pode ignorar também essas violências contra as mulheres com deficiência. Quer finalizar alguma coisa? Considerações finais, doutora? Bom, agradecer novamente o espaço. Gostei muito das suas últimas considerações, realmente debater a acessibilidade no âmbito do enfrentamento à violência doméstica é fundamental. Muitos espaços nem sequer conseguem atender a demanda da mulher com deficiência. E sobre os grupos reflexivos de gênero, depois a vereadora quiser passar o contato, eu posso te mandar um artigo que fala sobre os grupos reflexivos de gênero, que convidam esses homens para rodas de conversa, propostas de atividades, intervenções, e essa pesquisa especificamente ela fala que a reincidência dos homens que participaram desses grupos foi próxima do zero, né? Enquanto muitas vezes um homem que não tem acesso a esse tipo de atividade, ele muitas vezes volta a reincidir na violência doméstica, né? Então também é óbvio que entre, né, acolher a vítima, falando a nível de orçamento público, se a gente tem dinheiro só para uma coisa, vai atender, né, a mulher. Mas havendo a possibilidade, e é um projeto que é super simples de ser implementado nos próprios fóruns, a gente consegue fazer isso. Tem frutos bem positivos. E, para finalizar, então, agradecer a todas as contribuições, as perguntas foram muito enriquecedoras. É muito bom que a gente se sinta à vontade num espaço como esse, se sinta falando de mim, né, se sinta ouvida, e, principalmente, que a gente consiga debater ideias tão importantes. Retomando o que eu falei lá no começo, que a gente aproveite o privilégio que é ter o acesso à informação e sejamos replicadores. Muito obrigada. Antes de finalizar, eu só gostaria de pedir que vocês ficassem ainda um pouquinho para a gente tirar uma foto com todo mundo, agradecendo mais uma vez aos vereadores aqui hoje que prestigiaram, professor Bruno, Altair Reis, agradecer aqui minha parceira, colega, procuradora da Mulher da Câmara, vereadora Jandineia, especialmente o Ali, daqui representando o Rotaract 15 de março, na verdade, ela que intermediou toda, né, essa palestra com a doutora Luísa. Agradecer também a parceria da OAB Penápolis. Nós estaremos sábado e domingo, nós vamos panfletar no comércio, acho que vai dar certo, né? E domingo na feira também. Não sei se a gente vai nos 2 shoppings, a gente vai, mas a nossa campanha ainda segue até o final de semana. Muito obrigada, Rotaract 15 de março, pela parceria. Doutora, muito obrigada, viu? Parabéns pelo seu trabalho, realmente de expandir, né, conhecimento e informação num assunto ainda tão delicado e tão difícil, né, de ser falado e de realmente atingir o objetivo. Obrigada e parabéns. Bom, então, em nome hoje da Câmara Municipal, do nosso Agosto Lilás, nossa campanha Agosto Lilás, em nome do Rotaract de Março, a OAB Penápolis, eu encerro a presente sessão. Muito obrigada. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito.